Nós vamos dar início aos nossos estudos da tarde deste sábado e, como os nossos irmãos sabem, nós estamos estudando os temas da doutrina espírita, os temas variados, ora recorrendo ao Livro dos Médiuns, ora recorrendo à Gênese, agora recorrendo ao Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação. E assim nós vamos entrelaçando um assunto no outro e vamos tendo uma ideia mais ampla do que nos fala a doutrina. Na semana passada, nós estudamos aqui o prefácio, Prolegômenos, o prefácio que Allan Kardec colocou para o Livro dos Espíritos. Lógico, temos também a sua introdução, a introdução escrita por ele, introdução extraordinária. Mas hoje nós vamos ver do livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 1, Deus e o infinito. Algumas perguntas que foram endereçadas, que foram formuladas aos espíritos. E foi com o tema do Criador que Allan Kardec escolheu abrir aqui o Livro dos Espíritos. Interessante que ele faz a pergunta, a primeira pergunta: o que é Deus? Vejamos bem, ele não pergunta quem é Deus, porque o pensamento dele já era com os espíritos um pensamento não de um Deus antropomórfico, não um Deus pessoa, homem, gente. Um Deus, evidentemente, espírito. E por isso a pergunta é interessante. Ele não pergunta quem. Ele não pede uma identidade, ele pede um conceito. Na realidade, ele solicita um conceito. O que é Deus? Ele perguntou aos espíritos da codificação. E os espíritos responderam com uma síntese extraordinária. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Inteligência suprema é a causa das causas. Causa primária de todas as coisas. Não existe efeito sem causa. A criação tem uma causa. Se a criação é inteligente, a causa é inteligente. E essa causa, ela pode ser chamada de Deus ou Pai, como disse Jesus, Pai Nosso. A palavra Deus, ela vem da palavra Dios, do grego, que significa luz. Dia, luz. Fiat lux é o que significa a palavra Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não temos condições de mais saber. O que se deve entender por infinito? Ele perguntou em seguida. Aquilo que não tem começo nem fim. o desconhecido,
O infinito é o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Para nós, o universo é infinito, porque é desconhecido para nós. Digamos, a Terra um dia já foi infinita, quando não se a conhecia. Depois que a Terra foi conhecida, pelo menos em parte, sabendo que ela é redonda, levemente achatada nos polos e que pertence a um sistema solar que está localizada em uma galáxia, a Terra, ela deixou de ser infinita, porque ela passou a ser conhecida. A Terra pode ser mensurada, ela pode ser dimensionada, como de fato é dimensionada. Kardec em seguida pergunta, porque uma pergunta tem implicação com a outra. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Essa questão, pobreza da linguagem dos homens, os espíritos sempre se referem à pobreza da linguagem humana. Os espíritos, às vezes, eles não têm o nosso vocabulário. O nosso vocabulário não dispõe de palavras, de terminologia, ainda não. É claro que até o nosso próprio vocabulário, termos novos vão sendo criados, vêm sendo criados, e com esses novos termos, os pensamentos poderão ser expressos, vamos dizer, mais próximos da verdade. Mas nós ainda estamos muito longe. Nós estamos ainda muito distante, ou distantes, não é? Vejamos bem, existem palavras, às vezes uma mesma palavra tem variados significados. Nas diferentes línguas, nos diferentes idiomas, aqui mesmo no Brasil, uma palavra pode ter vários significados. Depende do contexto, depende de como ela é empregada, depende do que a ela está se referindo, E assim todos os idiomas, em todas as línguas. Vejamos, nós ainda temos um problema muito sério com as traduções. As traduções deixam muito a desejar. E quanto mais abstrato o pensamento, mais difícil é a tradução. Por exemplo, a prosa, não é tão difícil a tradução da prosa, mas é muito difícil a tradução poética. A tradução da poesia é muito difícil. E às vezes as traduções, sendo limitadas ou imperfeitas, elas não nos trazem o conteúdo, elas não nos trazem a essência. Então os espíritos disseram que é uma definição incompleta. Deus é o infinito, porque os espíritos disseram que o infinito não tem começo nem fim. Vejamos, só aí a nossa cabeça já fica confusa. Não tem começo e nem fim.
Nós temos dificuldade para conceber algo que não tenha tido começo. Nós temos uma dificuldade muito grande. Vamos fazer um exercício, uma introspecção, algo que não tenha tido começo, porque tudo que nós conhecemos teve um começo. Tudo que nós conhecemos, porque nós ainda não estamos preparados para o infinito. Nós estamos lidando com o finito. E porque lidamos com o finito, a nossa cabeça só lida com o finito, nós vemos a morte como sendo o fim. Porque nós ainda não temos cabeça para lidar com o infinito. Kardec faz o seguinte comentário: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Então, as diversas culturas têm diferentes concepções de Deus. Nós saímos do politeísmo, a existência de vários deuses, para o monoteísmo, a existência de um único Deus soberano, uma inteligência suprema que está acima. A lógica nos diz que deve ser assim, quando nós pensamos em termos de hierarquia, não é? Em termos de hierarquia. Por exemplo, o nosso corpo começou de uma única célula. Teve um princípio, né? De uma única célula. A célula mãe e ao mesmo tempo pai, porque na atualidade já está se abandonando, filosoficamente, já está se abandonando essa ideia de que Deus é somente pai. Por que não ser também mãe? Como os orientais já admitem há muito tempo. Então Deus é ao mesmo tempo. Ele é mãe e é pai. E vejamos, se nós somos filhos de Deus, como diz o doutor Inácio, se nós temos o DNA do Criador, é por esse motivo que o Espírito, ele não tem sexo definido. Não se pode dizer que o Espírito seja macho ou fêmea, seja homem ou seja mulher. O Espírito é tão somente o Espírito, como os próprios Espíritos definem, é o ser inteligente da criação. É o ser inteligente da criação. Em seguida, Kardec faz algumas perguntas a respeito das provas da existência de Deus. Agora vejamos como nós somos presunçosos. Como o homem é presunçoso. O homem, ele quer fatos, ele quer provas de tudo. O homem, para acreditar em Deus, ele quer uma prova. Eu me recordo aqui de uma mensagem de Meimei, que ao que nos parece está no livro Pai Nosso, da psicografia de Chico Xavier. Numa cidade, sintetizando, numa pequena cidade da Europa, os invasores chegaram e foram quebrando tudo, destruindo tudo, incendiando as casas, incendiando os templos. Quando eles se deparam com um homem simples, considerado até
analfabeto. E aquele homem pergunta: por que vocês estão fazendo isto? Ah, nós estamos empenhados em acabar com a ideia de Deus. Como na atualidade, né? Estão empenhados em acabar com a ideia de Deus, empenhados em acabar com Jesus Cristo, empenhados em acabar com o Evangelho, etc., não é? Então aquele homem simples respondeu. Eles disseram: nós estamos empenhados em acabar com a ideia de Deus. Por este motivo estamos queimando os templos, destruindo as estátuas. Aí aquele homem simples respondeu a eles: então por que vocês não apagam as estrelas? Foi a resposta que aquele homem simples deu a eles, não é? Então por que vocês não apagam as estrelas? Então vejamos bem, Kardec faz perguntas a respeito. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos responderam segundo as suas luzes, porque nós precisamos de entender que os espíritos que participaram da codificação são espíritos muito adiante de nós, mas também ainda distantes da perfeição, mas também ainda longe da perfeição. Vejamos bem, se os espíritos perfeitos viessem dialogar conosco, nós não entenderíamos nada. Nós não compreenderíamos nada. Nós precisávamos de espíritos ainda humanos, porém pertencentes a uma escala superior, para que nós pudéssemos entender, para que eles pudessem falar de uma maneira que pudéssemos compreender. É o que faz André Luiz em suas obras. André Luiz, ele escreve as suas obras, vamos dizer assim, quase que, entre aspas, humanizando o mundo espiritual para que nós possamos entender o que é o mundo espiritual. Porque coube a ele uma tarefa muito difícil, fazer a transição do pensamento. Fazer a transição do pensamento, vamos dizer, ortodoxo, do pensamento católico aqui no Ocidente, né? Fazer essa transição do pensamento católico, ortodoxo, para um pensamento de ordem mais universal, de ordem mais universalista, para o pensamento espírita. Então nós percebemos que André Luiz, em toda a sua obra, ele teve esse cuidado. Ele tinha que recorrer muitas vezes aos nossos valores, recorrer muitas vezes às nossas questões na condição de criaturas encarnados ou encarnadas, para que nós pudéssemos começar a entender a vida no mundo espiritual. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Pronto. Simples. Tem que ter uma causa. Tudo tem que ter uma causa. Agora, essa causa primeiro é o Criador. Agora, nós vamos remontando de causa em causa. Não temos condições. Vamos remontando de causa em causa. Não temos condições. Há pouco tempo nós estávamos vendo uma entrevista de um estudioso, de um professor. Ele é estudioso da física quântica.
Ele estava dizendo que hoje nós já dispomos de instrumentos, a ciência já dispõe de instrumentos para vislumbrar, para ir retrocedendo, porque considera-se que a Terra tem quase 15 bilhões de anos. Diz ele que nós dispomos de instrumentos para retroceder até aproximadamente 13 bilhões de anos, etc, etc. Depois disto, é o nada. Os nossos instrumentos não aferem coisíssima alguma. Não conseguem aferir nada. Absolutamente nada. Claro que como hoje, por exemplo, a ciência ela consegue calcular a idade de uma árvore, por exemplo. Existem árvores que estão na Terra há 3.000 anos, há 4.000 anos. Existem árvores que já se transformaram em minerais novamente, se petrificaram. Há árvores que já estão petrificadas ao longo dos milênios, Então, assim como o homem, aos poucos, através dos estudos, não é? Dos estudos feitos, devagar, o homem vai detectando a idade aproximada da Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. É uma aproximação. Mas a cada tempo, novas descobertas são feitas e surgem novos pontos de interrogação. Nós sempre teremos pontos de interrogação. É lógico, nós temos muito mais a saber do que é sabido. Muito mais a saber do que é sabido em tudo. Em tudo. O que nós sabemos é praticamente nada, está muito próximo de zero. Tudo que sabemos está muito próximo de zero. E, no entanto, somos orgulhosos do nosso saber, e já ousamos até falar que Deus não existe, e combater Jesus Cristo, o pensamento do Cristo, etc, e etc. Isso, vamos dizer, é falta de autocrítica de nossa parte, é orgulho, é queremos ser maiores do que somos, não é? Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Não é obra do homem. Tudo que não é obra do homem, tanta coisa, nós estamos rodeados do que não é obra do homem, não é? A terra, o reino mineral, o reino vegetal, não é obra do homem. Agora o homem está trabalhando, a inteligência humana está trabalhando, não é? Eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel, há muitos anos atrás, recebidas pelo Chico, em que ele fala que o homem é co-criador, é colaborador de Deus na obra da criação. Ele é chamado a trabalhar no aperfeiçoamento da obra. E Emmanuel disse assim, se vocês quiserem saber a diferença entre uma coisa e outra, observa um mato, a mata fechada, o mato fechado, a região inóspita, às vezes a região árida. E Emmanuel disse assim, onde Deus está trabalhando sozinho.
Aí chega o homem e transforma, por exemplo, aquela região, como hoje já acontece, estão transformando o deserto em terra fértil. O homem já está interferindo até na produção de chuva. Já está começando a interferir até no clima, e infelizmente interferindo até agora negativamente. Até o presente momento, muito mais negativamente do que positivamente. Mas o homem progredirá, a ciência avançará, enfrentando todos os obstáculos, cometendo todos os excessos e cometendo todos os absurdos possíveis e até inimagináveis. A inteligência humana, ela vai fazendo com que o progresso aconteça. E às vezes, aqueles que imaginam estar trabalhando contra o progresso, eles estão sendo utilizados como instrumentos. Instrumentos cegos. Instrumentos cegos das leis divinas. Escreveu Allan Kardec: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Ora, o nada, qual é essa concepção? Qual é a nossa concepção de nada, não é? É como certa vez Chico nos escreveu. Emmanuel disse a ele: do nada, nada se pode tirar. Do nada, nada se pode tirar. E nós sempre citamos aqui, os Espíritos sempre citam, não é? Que Jesus, ele precisou da água para transformar em vinho. Mas ele precisou da água. Ele precisou de alguns pães e alguns peixes para multiplicar. Para que houvesse a multiplicação. Uma casa necessita de um alicerce para se levantar, não é? É por isso que muitas vezes, vamos dizer assim, os médiuns comuns, eles necessitam, pelo menos, do nome, do espírito, da data, do nome do familiar, para ter algum elemento de sintonia, porque senão ele não tem elemento de sintonia. Ele fica sem elemento de sintonia. Agora, muitas pessoas não entendem, não compreendem essa questão. Vejamos bem, a própria ciência, as novas descobertas avançam em cima de descobertas antigas. Descobertas velhas. Elas avançam em cima, elas são aperfeiçoadas. Não é? Na natureza, nada se cria, não é? Tudo se transforma, né? Nada se perde. Tudo se transforma. Em seguida, Kardec perguntou: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Ora, isso é um sentimento intuitivo tão velho quanto o mundo. Tão velho quanto o mundo. Os homens mais primitivos sempre tiveram medo. Foi daí que nasceu o politeísmo, não é? A idolatria. Por exemplo, os homens primitivos, eles tinham medo do trovão. Então eles achavam que era a voz de Deus. E o trovão passou a ser um deus. Depois, a lua passou a ser uma deusa. O sol passou a ser um deus, segundo a mitologia egípcia.
a mitologia do Oriente, a mitologia indiana, a mitologia grega. Havia um deus no mar, não é? Júpiter, Netuno, seria o deus do mar. Zeus seria o deus supremo do Olimpo. É muito bonito a gente estudar a mitologia, não é? Na mitologia grega, nós temos 12 deuses principais. 12 deuses principais. Interessante que quando Jesus vai pregar o Evangelho, ele escolheu o número 12. O número 12 não foi escolhido aleatoriamente. Para que 12 homens humanos substituíssem os deuses. Os 12 deuses. Então, Jesus Cristo, ele, vamos dizer, ele trouxe essa mitologia, não é? Para a Terra. Não é? Nós podemos comparar, por exemplo, o Monte Olimpo, onde vivia Zeus, não é? Era o monte mais alto da Grécia. Zeus seria o Deus Supremo. Nós podemos comparar o Monte Olimpo com um monte da Transfiguração. Quando Jesus, ele se transfigura. Ele se transfigura, naquele momento ele se transfigurou em quê? Os evangelistas não souberam dizer. Eles souberam apenas que ele se transfigurou. Certamente ele se iluminou e se mostrou ali, vamos dizer, apenas espírito na condição, sem os contornos físicos, não é? E ao lado dele, 2 espíritos materializados, não é? Mas Jesus, ele não permanece no Monte da Transfiguração, na companhia dos 3 apóstolos que subiram com ele, João, Pedro e Tiago, que inclusive queriam construir lá em cima 3 cabanas, 3 tendas, e não descerem nunca mais. De certa forma, eles tinham razão. Eles não queriam descer, porque estavam ali na companhia do Cristo, estavam ali na companhia, não é, dos espíritos de Elias, não é, de Moisés, estavam ali, não é, naquela transcendência. Abandonar aquilo tudo para descer e encontrar aquela corja à espera. Mas Jesus falou, não, que somos nós. Nós temos que descer. Nós temos que descer. E desceu, já encontrou a multidão dos necessitados. E já começou a curar os paralíticos, os cegos, consolar os doentes, não é? Então, com Jesus, os deuses descem do Olimpo, não é? Descem do Olimpo e se humanizam. Então, nós não temos deuses, nós temos protótipos de deuses, né? Todos nós, porque nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, não é? Então, que consequência se pode tirar desse sentimento intuitivo? Não é? Esse sentimento intuitivo, que mesmo o materialista, por mais que ele se esforce no sentido de negar, porque em parte, muitos não acreditam no Deus que as religiões pregam. É como dizia Einstein, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele falou que não. Eu acredito no Deus de Spinoza. Mas Spinoza havia sido um filósofo que tinha uma concepção avançada do Criador. Eu acredito no Deus de Spinoza.
Mas quando ele falou, não, eu não acredito em Deus, ele queria dizer que não acreditava no Deus homem. Ele não acreditava no patriarcalismo do Criador, não é? Essa história de Deus sentado num trono, não é? Isso aí hoje é muito difícil. É muito difícil isto. E é por isso que muita gente caminha para a negação. E às vezes caminha por materialismo. São pessoas que não conhecem o Espiritismo. Porque se estas pessoas que são inteligentes, relativamente inteligentes, se dedicassem a ler sem escrúpulos qualquer o livro dos Espíritos, elas começariam a pensar de uma maneira diferente. Porque é difícil contestar o que está dizendo aqui, não é? Então, que consequência se pode tirar disso? Os Espíritos responderam que Deus existe. Por de onde lhes viria esse sentimento, se ele não se apoiassem em nada? É assim uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Como também dentro de nós existe esse sentimento intuitivo da imortalidade. Da imortalidade, que muitos também negam. Porque não é que eles queiram negar a imortalidade, eles querem negar a ética da imortalidade, o que acarreta pensar na imortalidade. O que acarreta? Acarreta ter que admitir a lei de causa e efeito. Acarreta ter que admitir que o espírito necessita continuar para se aperfeiçoar. Acarreta o pensamento de que quase ninguém irá para o céu. Se nós fôssemos admitir aqui, por exemplo, nós todos aqui, poucos nós aqui, não é? Vamos admitir céu e inferno. Em sã consciência, quem é que estaria aqui preparado para ir para o céu? À exceção do Paulo, não é? Que já tem nome de santo, é um começo. Paulo de Tarso. Pois é, quem é que teria condições de se admitir em sã consciência? Eu não tenho. Eu não tenho condições de admitir isso e nem interesse eu tenho. Nesse céu, do jeito que ele é, vamos dizer, pintado, e eu não tenho interesse neste céu. Eu quero um pouco de agitação ainda. Em seguida, pergunta Kardec, o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Como é que poderia ser produto da educação? Se os nossos selvagens não tiverem nenhuma, cultura nenhuma, nada absolutamente. Mas eles próprios têm esse sentimento intuitivo do grande espírito, não é? Como, por exemplo, lá os druidas, né? Os celtas, os vikings, não é? Eles tinham essa ideia de um mundo espiritual superior, para eles chamado de Valhalla. E eles acreditavam que o guerreiro corajoso, que morria em combate, ele seria recebido por Odin, era o deus deles, né? Seria recebido por Odin, e eles então se banqueteariam com Odin. Para eles essa era a concepção de céu, porque era o que eles entendiam como felicidade. Felicidade para eles era o quê? Era um banquete, uma dança, uma festa,
era, vamos dizer, aquela bebida que eles tinham, não é? A chamada hidromel, era a bebida que eles tinham, não é? Que deu origem ao nome de uma cerveja muito conhecida, não é? Porque eles saudavam Skol, Skol, Skol. Skol vem lá deles, quer dizer saúde, paz. Significava isto, né? Então, que educação eles tinham? Eles não tinham nenhuma educação, mas eles tinham esse sentimento intuitivo, como eles tinham também o sentimento intuitivo de que as almas más, as almas ruins, as almas más, não iriam se banquetear com Odin, desceriam ao inferno. Aí surgiu a ideia do Tártaro, não é? Que é o inferno grego chamado Tártaro, não é? O inferno grego era terrível. O inferno grego era subterrâneo. Era subterrâneo, era dentro da terra, não é? E a entrada ao inferno era sempre facilitada. Podia-se entrar, mas ninguém conseguia sair, porque tinha um cão de 3 cabeças, chamado Cérbero, que ficava ali à entrada, vigiando, para que ninguém escapasse do inferno, não é? Agora, nós que estamos vindo do catolicismo, nós sabemos que a igreja também tinha essa concepção. Antigamente, a concepção do inferno era no interior da terra. O Espiritismo vem falar das zonas subcrostais, não é? No interior da terra, no credo, por exemplo, quando fala Jesus, não é? Desceu aos infernos, depois subiu aos céus. Dizem que Jesus, antes de subir, ele desceu aos infernos e libertou até profetas que estavam nos infernos. Como Samuel, por exemplo, estava lá, não é? Segundo a tradição da Igreja Católica e segundo alguns evangelhos considerados apócrifos, Jesus desceu até os infernos. Nos 40 dias que ele ficou por aqui, antes de sua ascensão definitiva, ele teria descido às zonas inferiores. Então, os judeus admitiam a existência do inferno em zonas subcrostais, os gregos, enfim. Por quê? Porque o inferno é muito quente, né? E nós sabemos que no interior da Terra existe o núcleo da Terra, o núcleo central, é fogo puro, não é? O chamado núcleo central é de Magna, né? Esse núcleo central. Então, vejamos bem, esse sentimento intuitivo está com todas as pessoas, com todas as criaturas da existência de um Criador. Agora, para aqueles que não é conveniente, porque não é conveniente para muita gente essa ideia da imortalidade com a justiça divina funcionando, a lei de causa e efeito. Isso não é conveniente para muita gente, não é? Porque as pessoas falam assim, eu vou ter que responder, sofrer as consequências, eu não vou ser perdoado, não vai haver perdão, então eu não vou para o paraíso. Não é? Por exemplo, nós sabemos lá que parte dos nossos irmãos do islamismo, não é? Eles pregam o paraíso e convencem aqueles jovens que se transformam em homens-bombas,
que eles irão para o paraíso, onde eles terão, cada um deles terá várias virgens à sua disposição. Então, isso é uma coisa cultural. Nós somos muito atrasados ainda na Terra. Muito atrasados espiritualmente. É por isso que o Espiritismo fugiu da Europa. O Espiritismo não tinha condições de continuar na Europa com aqueles espíritos lá. O Espiritismo tinha que procurar vamos dizer, como fala lá Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro belíssimo, não é? Uma terra nova. Tinha que procurar. Foi codificado lá por quê? Porque lá havia condições para tanto, à época, no século XIX, não é? Mas depois tudo se complicou. Em seguida, Kardec diz aqui, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Então vejamos como o Espiritismo, de fato, é a doutrina da fé raciocinada. Nós percebemos aqui a fé ao lado da razão. Allan Kardec era o bom senso encarnado. Allan Kardec, ele argumentava os temas da fé à luz da razão. Poder-se encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Aqui é uma pergunta para os materialistas, né? Poder-se encontrar a causa primária na formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Os espíritos responderam, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? Qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primária. Sempre necessário uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas, as propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa. Pois essas propriedades são em si mesmas o efeito, e deve ter uma causa. Quem criou um átomo? Um elemento químico? Um elemento químico, como é que é isto? Não é? Como é que isto ocorre? Por isso é que nós precisamos pensar mais. Por exemplo, quando nós fomos assediados pelo ceticismo, pela descrença, pela incredulidade, porque às vezes nós somos assediados pela incredulidade, pela descrença, não é? Principalmente quando nós vivemos afastados das coisas que nos fazem pensar. Quando nós vivemos afastados das coisas que nos fazem pensar e sentir, nós nos aproximamos das coisas insensíveis. É por isso que nós, quando fomos assediados pela incredulidade, nós temos que pensar. Não, mas como é que é? Como é que é isso tudo? Quem é o autor disso tudo? Como é que é isto? Quem é o autor disso tudo? Então fica esse grande ponto de interrogação. Nós sabemos que tudo tem o seu autor, tem que ter o seu autor. Né? Os cristãos da época do Cristo, aqueles que eram levados ao circo, eles tinham um sentimento bem forte, né? Eles eram bons, muitos deles eram muito... Será que eles já vieram da espiritualidade preparados? Alguns sim, já vieram para dar o testemunho. Alguns vieram, se comprometeram com Cristo para vir à Terra e dar o testemunho. Alguns, não é? Agora, outros entraram para a arena empurrados. Porque não foram todos os que te testemunharam. Muitos, quando perceberam que iam perder a vida física, eles negaram o Cristo. Eles traíram a fé cristã. Muitos, não é? Mas muitos também vieram à Terra
para dar esse testemunho, não é? E vieram para ser lenha para a fogueira, não é? Lenha para a fogueira, como fala o Formiga num poema, não é? Que ele não é nada, ele fala que ele não é nada, ele não passa de cinza, e foi uma grande fogueira, foi acesa na terra para espantar a escuridão. É a fogueira da fé raciocinada. Jesus trouxe, acendeu essa chama, essa fogueira, não é? Agora nós devemos ser lenha para a fogueira. Já está bom, não é? A gente ser lenha para que essa fogueira não se apague. A gente ser uma acha de lenha que possa jogar ali na fogueira, não é, para ela não se apagar. Só para encerrar, que nós estamos nos aproximando do encerramento, Kardec ainda perguntou: que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? O acaso é um absurdo, não é? O acaso é um absurdo. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. E além disso, o que é o acaso? Nada. O acaso não existe, né? Na terça-feira, o Dr. Inácio nos ensejou aqui nos comentários falar que o que para nós é o acaso nada mais é do que a ação combinadas de leis que se combinam. Leis combinadas. São leis. Leis de Deus, leis da natureza, leis da vida. Não é? Leis combinadas. Quando a gente fala assim, nossa, foi pelo acaso, foi por acaso. Não. Leis. Tudo tem uma razão de ser. E toda razão de ser objetiva o bem, embora possa nos parecer ser o mal. Embora possa nos parecer, é o que disse Jesus, não é? Que o escândalo seria necessário, não é? Mas ai daquele que fosse causa de escândalo. Ai daquele que fosse causa de escândalo. O escândalo, ele seria necessário. Como é? A gente sabe, não é? Por exemplo, infelizmente, nós sabemos que para a humanidade ainda existe a necessidade do mal. Embora o mal seja a ausência do bem. Como diz Leon Denis, o mal é apenas a ausência do bem, não é? Então, nós sabemos que ainda na Terra tem necessidade do mal. Para quê? Para criar dentro de nós, para que nós possamos desenvolver a solidariedade, a fraternidade e desenvolver dentro de nós o sentimento de justiça, de amor e de caridade para com o próximo. Cada vez que nós nos indignamos com uma atitude negativa, nós fortalecemos em nós a vontade do bem. Cada vez que nós nos indignamos, porque se nós não desenvolveríamos a nossa capacidade de amar se não houvesse necessidade do amor. Nós só desenvolvemos a nossa capacidade de amar porque existe a necessidade do amor. Senão não desenvolveríamos a nossa capacidade de amar. Bem, então hoje nós vamos encerrar por aqui. Na semana que vem nós vamos continuar. E o nosso Reni, nós estamos recebendo hoje com muita alegria a visita de alguns amigos de Campinas, lá com a nossa Isildinha, esposa do nosso querido Serrano, que já se encontra do outro lado da vida, né? O Serrano, que era um grande amigo, um grande irmão de todos nós. E é Alta de Souza, não é, Zildinha? Lá, o grupo Espírita Socorrista Alta de Souza, em Campinas. Estão em Uberaba, vieram participar
da feitura da pomada, né? Da pomada. Então nós vamos pedir ao Reni para fazer a nossa canção, a prece final musicada. Hoje é dia de luz, no Evangelho do Lar, reunião com Jesus, no clã familiar, de assimilar as lições, no esforço edificante, vibrações de paz e bem, e prece vigilante. No chão que eu chamo de lar, hoje é dia do Senhor, eu tenho fé que virá, venerando o benfeitor, que em nome do bom Rabi, honra-nos com sua presença, basta ter boa vontade e benevolência. Que cheguem às bordas do céu nossas mais santas vibrações, que possa a fé familiar delir as trevas das nações, o breu da guerra apacentar, a paz começa em cada ovelha. Deus envia e vem corações do bem, sinta a casa cheia. O céu ensina que o pensamento emite massa, sejamos nós massa mental a caminho da luz. Lar oficina, ponto de luz dos emissários, conexão com os missionários, cartas vivas de Jesus. Laços de afeição podemos estreitar, quem sabe a luz do perdão, no Evangelho do Lar, fazer silêncio mental, vibrar com gratidão pela generosidade, pela intercessão. O céu ensina que o pensamento emite massa, sejamos nós massa mental a caminho da luz. Lar oficina, ponto de luz dos emissários, conexão com os missionários, cartas vivas de Jesus.